Como é o nosso último culto, nossa última reunião, eu queria dar início a uma ministração a respeito das decisões. Que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração, essa é a nossa oração. Que Ele toque no nosso coração, na nossa mente e nos faça entender o poder que é a nossa decisão, ou as nossas decisões. O poder que ela exerce na nossa vida. Toda e qualquer decisão afeta de alguma forma a nossa vida. Algumas afetam de tal forma que elas determinam a nossa eternidade. Se nós decidirmos por Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós teremos vida eterna. Caso contrário, não. Então a nossa decisão, toda e qualquer, é fundamental para muitas coisas na nossa vida. Muitas transformações na nossa vida. A vida é feita de decisões. Concorda comigo, irmãos? A nossa vida é feita por decisões. O carro que nós vamos comprar, a pessoa que nós vamos nos casar. Todos os dias nós estamos diante de situações que requerem decisões. Decisões. E elas determinam onde nós chegaremos. Onde nós chegaremos com a família, como pessoa, como ministério. O casamento é uma decisão, servir a Jesus é uma decisão. Eu me lembro, como se fosse hoje, o dia que eu me decidi entregar completamente ao Senhor. Mas também me lembro o dia em que eu tomei uma decisão de servi-lo integralmente. E essas decisões afetaram a minha vida completamente. E afetaram o meu futuro na eternidade. As nossas decisões com respeito ao trabalho que nós fazemos para o Senhor, as nossas decisões determinam as bênçãos e as maldições. Se nós vamos alcançar as bênçãos que nós receberemos, que nós teremos e como nós viveremos. Se eu decido sair dessa cidade, ir para uma outra cidade, e lá começar por uma decisão errada, começar a dar tudo errado, a minha vida, a minha família entrará em crise por causa de uma decisão errada. Então, todas as decisões, elas são extremamente necessárias e elas afetam o nosso futuro. Nossas decisões determinam o que nós vamos colher. Bênção ou maldição. Muita gente quer ser próspero, abençoado, quer ter um futuro, mas não são dizimistas, por exemplo. Como é que vão colher se não plantam? Como é que estão pedindo as bênçãos de Deus, a provisão do Senhor, mas não tomam decisões para mudar a vida? Então, as nossas decisões determinam o legado também que nós deixaremos para os nossos filhos. Como é que nós estamos criando os nossos filhos? Qual é o legado que nós estamos deixando a eles? Nós já falamos uma vez, eu quero mais uma ocasião pregar sobre isso, de uma forma mais específica, mas o que foi repassado a nós estamos repassando aos filhos, normalmente, que é fazê-los conquistar, manter, que mais? Conquistar, manter e produzir. Esse é um legado do mundo, não é um legado de Deus. Nós precisamos ensinar nossos filhos a depender de Deus. Precisamos ensiná-los a obedecer a Deus. Precisamos ensiná-los a
esperar em Deus, a confiar em Deus, a andar com Deus. Então, as nossas decisões determinam também o legado que nós deixaremos. As nossas decisões determinam o destino temporário e eterno de cada um de nós. As nossas decisões determinam onde viveremos na eternidade, céu e inferno. Elas são muito importantes. Eu queria iniciar lendo 2 textos. Deuteronômio 30:19, que diz assim: nesse dia, clamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. E lhes dou oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre bênção e maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. E Josué 24:15 também nos fala sobre isso. Josué reunindo o povo e dando uma orientação a eles, ele escreve assim: mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Decidam se vão servir os deuses dos seus antepassados, que eles adoraram na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus na terra em que vocês estão morando agora. Porém, eu e minha casa, eu e minha família, nós serviremos a Deus, o Senhor. Então, 2015 está aí. Nós precisamos tomar decisões que vão chegar ao fim desse 2015 colhendo bênçãos, testemunhando vitórias. Então nós precisamos decidir certo. Eu quero falar rapidamente de algumas delas. Algumas delas estão escritas aí no seu boletim, você, se perder alguma, está bem claro. Ou pode ouvir novamente essa mensagem na nossa página. Nós, em 2015, precisamos tomar decisões. Pense nisso. Pense nisso. A primeira decisão que nós precisamos fazer é de viver uma profunda, intensa, verdadeira comunhão e obediência a Deus. Decida fazer isso na sua vida. Decida mudar a sua vida num relacionamento com Deus. Como ela está hoje? Decida dar um passo a mais. Decida galgar um pouco mais essa intimidade e esse relacionamento. Decida ser obediente a Deus. Decida. Você vai colher frutos dessa obediência e dessa decisão. Gênesis 17:1, quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Comunhão e obediência, é isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor requer de nós. Venha ter comunhão comigo. A vinda de Jesus, o projeto eterno de Deus, é exatamente esse. É ter comunhão íntima e profunda com cada um de nós. Tenha um estilo de vida que condiza com essa comunhão. Uma vida santa, íntegra, reta, diante de Deus e dos homens. Decida, 2015 vai ser um ano da comunhão. Vai ser um ano que eu vou obedecer ao Senhor em muitas coisas que ainda não obedeço. Mas você precisa decidir, lembre-se de uma coisa. Por causa de uma decisão errada, o homem pôs a humanidade em crise. Paulo diz em Romanos que o primeiro Adão veio e fez tudo errado. Por uma decisão errada, ele escolheu se afastar de Deus. Mas o segundo Adão e Paulo diz a respeito da figura do segundo Adão, como Jesus veio para tomar uma decisão. E a decisão dele é obedecer integralmente ao Pai.
e fazer aquilo que o primeiro Adão não fez, obedecer até o fim. Então, uma decisão do primeiro trouxe caos, ruína à humanidade, mas a decisão do segundo, trouxe vida, vida abundante e vida eterna. Qual é a decisão que nós vamos tomar? Tome uma decisão. 2015 vai ser o ano em que eu vou me dedicar ao Senhor. Eu vou viver uma experiência profunda de intimidade com o Pai. Para isso Cristo se manifestou. Para isso Ele veio e morreu. Para que eu e você pudéssemos ter comunhão íntima. Hebreus 10 diz que Ele abriu um novo e vivo caminho, onde eu e você podemos entrar sem reservas, sem ressalvas, ao trono do Pai e ter comunhão íntima com Ele, sem mediação, sem atalhos. Cristo é o caminho. Então, por causa disso, decida, 2015 vai ser um ano da comunhão e da obediência. E nós vivemos um país extremamente corrupto. Vivemos um país onde os corruptos são tratados como heróis. Não é assim? A gente fica indignado com tudo isso. E a gente precisa, como discípulo de Jesus, como seguidores, ter uma vida de santidade, que condiza, que mostre e demonstre essa comunhão. Porque comunhão com Deus significa ter santidade, através da santidade que Ele proporciona. Então, como discípulos, vamos ter uma vida honrada, digna, santa. Que Deus possa olhar para nós e dizer, esse é o meu filho, eu tenho prazer nele, como Ele falou para Jesus, e nós estamos em Cristo Jesus. Que Ele olhe para nós em 2015, Ele veja a nossa comunhão e a nossa obediência de tal forma, que Ele diga assim, esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho, eu tenho prazer nele. Ou como Jó, por 2 ocasiões do livro de Jó, Deus olha e diz, esse camarada é bom. Jó é um homem fiel. Ele foi elogiado por Deus. Samuel, diante do povo, em 1 Samuel capítulo 12, verso de 1 a 5, reúne o pessoal todo e diz assim, olhem para mim. Eu tenho algum erro diante de vocês? Eu roubei alguma coisa? Eu tomei alguma coisa emprestada e não devolvi? Eu tenho uma vida ruim diante de vocês? Eu agi com injustiça? Eu fiz alguma coisa errada? E o povo testemunhou diante do rei e diante de todos os demais. Não, você é íntegro, Samuel. E por causa da comunhão que Samuel tinha, ele era íntegro. E por causa da comunhão que eu e você podemos ter, nós podemos ser íntegros. E viver uma vida de tal forma que as pessoas possam olhar para nós e não ver erros, mas ver a pessoa de Jesus dentro de nós, agindo por nós, abraçando através de nós. A integridade é um bom testemunho diante da igreja e diante da sociedade. É o que nós precisamos buscar. Segundo lugar, nós precisamos tomar uma decisão de ter uma vida poderosa de oração. Nós falamos por muitos domingos, 6 domingos, sobre o poder da oração. Está lá, se você perdeu um, está na nossa página. O poder da oração. Decida o próximo ano ter uma vida de oração profunda e intensa. Lembre-se, nós estamos orando aqui todas as terças às sextas-feiras. Terça, quarta, quinta e sexta, pelas manhãs. Continuamos orando. Todas as terças até sexta-feira. Todas as manhãs, das 7 às 8. Mas talvez você não possa ir, mas ore. Busque ao Senhor. Tenha um tempo maior de oração. Os discípulos estavam orando com Jesus, no Mateus 26, e eles começaram a pegar no sono. E Jesus diz, vocês não podem nem orar 1 hora comigo? Nem 1 hora. Decida em 2015 dar o dízimo do dia ao Senhor.
2 horas. Cadê? Como é que é? 2 horas e 24 minutos, ele me fez a conta. 2 horas e 24 minutos, decida, 2 horas e 24 minutos eu quero dedicar ao Senhor em oração, em devoção, em leitura da palavra. Decida fazer isso, honre ao Senhor. É Ele que dá os dias, as horas para cada um de nós. Decida desligar um pouquinho a sua televisão, decida desligar um pouquinho o seu celular. Decida. A tua decisão determina o que você vai colher, o que você vai produzir e como você vai ser. A oração é um dever. Lucas 18:1, Jesus conta uma parábola e diz que nós precisamos orar sempre e não desanimar. Oração é um mandamento. Em Efésios 6:18 diz: faça tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dEle. Faça com oração, é um mandamento. Oração é uma decisão de estar aos pés de Jesus. Lembre-se de Marta e Maria? É um bom exemplo disso. Oração deve ser um compromisso diário. Não quando você vai na sua célula, não quando você vai aqui na nossa reunião, que você ora. Deve ser algo diário. Faça um compromisso. 2015 vai ser o ano da oração. E você vai colher frutos dessa oração. Deus vai agir poderosamente através da sua oração. A sua oração vai ter resultados. Você vai ser muito abençoado e abençoar outros. Oração é disciplina. 1 Tessalonicenses 5:17 diz: ore sempre. Disciplinadamente ore. É uma disciplina. Se a gente não fizer como uma disciplina, nós não temos vontade de orar. Escutamos aqui uma vez Edileuza falando sobre isso, né? Se oração fosse bom, ninguém exortar. Não teríamos tantas exortações na Bíblia. Não é que não é bom. Se fosse fácil, não teria uma palavra exortativa de perseverança. Não é que não falei errado, não é que não é bom. Não é fácil. Oração não é fácil. Temos muitas exortações para a gente orar sempre. Então faça, discipline. Porque uma vida poderosa de oração é a chave para o crescimento espiritual, para atingirmos a plenitude da estatura de Cristo. Ela é fundamental nesse processo. Lembra-se daquele exemplo que nós demos? 50.000 orações respondidas? Lembra-se disso? Como é que nossas orações estão sendo respondidas? Se nós temos uma vida de oração profunda, Deus nos dará suas respostas. Decida viver por fé. Pare de tentar fazer pelo seu próprio esforço. Pare de agir com o seu braço. Faça por fé. Jó 19, ele diz assim: eu sei que o meu defensor vive, e no fim ele virá me defender aqui na terra. Lembra da história de Jó? Jó estava em ruína, em desgraça completa. Filhos mortos, perdeu tudo, né, feridas por corpo inteiro, e Deus deixou ainda uma mulher rixosa do lado dele para azucrinar a cabeça do camarada, né? Matou todo mundo, menos a mulher, porque a mulher ia... Jó, nessa situação toda, ele olha para o céu e diz: eu vou ver com os meus olhos, e os meus olhos verão o meu defensor. Deus vai vir e vai intervir na minha vida. Haja por fé, por pior que seja a tua situação.
Viva por fé. O justo vive pela fé. Romanos 1,17. Hebreus 11, nós temos a relação enorme daqueles homens e mulheres que por fé agiram e foram exaltados pelo Senhor. Então, sem fé, a gente não vai conseguir. Seja um ano de fé, um ano que eu decida viver por fé mesmo. Eu quero andar pela fé. Eu quero viver pela fé. Eu quero ver Deus agindo de forma poderosa. Decida ser fiel. Em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, diz: Deus sempre está agindo, vigiando tudo o que acontece no mundo, a fim de dar forças a todos os que são fiéis. Seja fiel a Deus, seja fiel à palavra de Deus, seja fiel à sua família, seja fiel à sua igreja, à sua célula, seja fiel aos seus amigos, seja fiel ao seu discipulador, seja fiel. Deus recompensa os discípulos fiéis. Lembra essa palavra em Mateus 25? Servo bom e fiel. Porque você é bom e fiel, você recebe a recompensa devida. A coroa da vida, em Apocalipse 2:10 e outros textos, é para os fiéis, que foram fiéis. Então, decida ser fiel. Eu vou ser fiel. 2015, decida ser alegre. Não vou falar muito, semana passada falamos um monte sobre alegria. Seja fiel. Filipenses 4:4 diz: tenha sempre alegria. Unidos com o Senhor, tenham sempre alegria. O nosso Senhor é alegre. Lembra que nós falamos semana passada? Deus é alegre. Sofonias 3:17 fala que Deus se alegra. Ele fica rindo, alegre com os seus filhos. Deus canta de alegria, diz Sofonias capítulo 3, verso 17. Alegria é um mandamento, Filipenses 4:4, que nós acabamos de ler. A alegria é um fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22, nós vemos isso. Jesus orou para que a gente tivesse muita alegria, bastante alegria. João 17:13. Porque o motivo da nossa alegria é o fato que o Senhor fez grandes obras na nossa vida. E por isso estamos alegres. Salmo 126. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Veja quantos motivos para a gente ficar alegre. Uma célula triste é uma célula que não se multiplica. Tua célula precisa ter muito riso, ser muito alegre. Uma célula que cresce é uma célula que tem riso. Uma igreja triste é uma igreja que não cresce. Precisamos de alegria. Coração alegre é remédio. Diz Provérbios 17:22. Seja alegre no Senhor. Seja alegre. A razão verdadeira da nossa alegria é que nós temos a certeza da salvação. Jesus nos salvou. Ele veio para nos salvar. E quando nós entregamos a vida a Jesus, nosso coração tem que ser alegre. Vem as dificuldades, pode a tristeza durar até o anoitecer, mas a alegria vem ao amanhecer. Seja alegre. Tire o bico do guarda-chuva dos seus lábios. Seja alegre. Decida que 2015 vai ser o ano da alegria. Não porque você tenha alguma coisa, não porque as coisas estão dando certo para a sua vida, não porque você tem tudo, mas porque você tem o Senhor na sua vida.
salvação na sua vida. E isso é o que nós precisamos para ter alegria. Decida ser leal, honre ao Senhor, mantenha lealdade aos seus líderes, à sua igreja, à sua célula, à sua família. Decida ser alegre a Deus, mesmo em meio às provações. Lembre-se de Jó. Jó disse assim: eu não vou negar meu Deus. Perdeu tudo, mas ele disse: eu não vou ser desleal ao meu Deus. Jó 1, 20, 21, capítulo 2, verso 9 e 10, ele fala sobre isso. Então seja leal à sua igreja, à sua família, ao seu patrão, lá no seu emprego, aos seus funcionários, seja leal a eles, ao seu discipulador, aos seus amigos, seja leal a Deus. Decida que 2015 você vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Deus tem projetos para a sua vida. O maior projeto para a nossa vida é nos tornarmos parecidos com Jesus. Esse é o grande projeto. Paulo diz lá em Efésios capítulo 4. Nós vamos nos parecendo como Cristo. Esse é o projeto de Deus. Mas Deus tem projetos para a sua vida. Você ser um evangelista, de ganhar almas para o Senhor Jesus, discipular e cuidar bem delas. Jeremias entendia isso. E ele ouviu uma palavra de Deus falando sobre isso. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Deus tem projeto para nós antes de nós nascermos. Projeto de ganhar vidas. Coloque 2015 como o ano que você vai ganhar vidas e discipular delas. Diz: Deus, eu não quero passar esse ano 2015 sem ganhar pessoas para Jesus e cuidar bem delas. Eu não quero passar mais um ano sem ganhar alguém para Jesus. Decida se cumprir ou fazer se cumprir o projeto de Deus na sua vida. Ele é fiel, Ele vai cumprir. Decida, porque as nossas decisões determinam o nosso futuro. Decida. Decida ser forte. O cristão é forte porque tem a força do Senhor. Josué 1, de 7 a 9, nós vemos por algumas ocasiões, 3 ocasiões, Deus falando a Josué: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Porque o Senhor é a nossa força. Salmo 27, 1. O Senhor é a nossa força. Por mim mesmo eu sou fraco. Mas quando sou fraco, aí que eu sou forte. Porque eu posso me apoiar no Senhor. Paulo disse isso. Decida que em 2015 você vai ser forte. Forte para encarar as provações, as crises, as dificuldades. Davi encarou isso, Paulo as tempestades. Provérbios 24, 10 diz que o fraco, quem é fraco numa crise é fraco na vida toda. Então, 2015, que venham os problemas e as dificuldades, porque eu decido ser forte no Senhor e encarar todas elas. E o Senhor vai te dar força. E o Senhor vai te levar à vitória. Decida ser forte diante das tempestades. A sua vida, a sua família, o seu ministério não terminarão em tragédia, em naufrágio, porque você vai vencer na força do Senhor. Amém, queridos? Diga para o seu irmão: você vai vencer na força do Senhor. Decida não desistir. Estou terminando, mais 2. Decida não desistir. Quem desiste nunca vence. Um vencedor jamais desiste. Isso é uma frase
Mas na verdade é isso mesmo. A gente não pode recuar. Hebreus diz que nós não somos gente que recua. Nós seguimos em frente. Então, vamos ser como Cristo. Cristo não desistiu. Ele nos amou até o fim. Ele obedeceu ao Pai até o fim. Não desista da sua família. Não desista da sua célula. Não desista da sua igreja. Não desista da sua fé em Jesus. Decida perseverar até o fim. Decida completar a carreira. Terminar o que Deus começou na sua vida. Decida não desistir. Quando a gente faz assim, o diabo treme. Porque uma das coisas que o diabo não pode fazer, ele não pode fazer, é entrar nos nossos pensamentos e ir contra, no sentido de manipular ou nos mover a mudar nossas decisões. Quando nós decidimos, ele não pode interferir. Mas ele faz de tudo para que a gente decida errado. Então decida não desistir. Eu não vou desistir. Eu vou até o fim. E por último, decida depender do Espírito Santo completamente. Falamos sobre o Espírito Santo aqui. Jesus, durante o seu ministério aqui na terra, foi completamente dependente do Espírito Santo. Aliás, tudo que ele fez foi pelo poder do Espírito Santo. Ele era 100% Deus e 100% homem. Mas enquanto na terra, ele decidiu o seguinte: eu vou ser 100% homem. E vou depender completamente do Espírito Santo. E todos os milagres e decisões que Jesus fez, ele não fez por conta da sua deidade, por conta de que ele era Deus. Ele fez no poder do Espírito Santo. Está em Lucas capítulo 4, versos 18 e 19. Ele fez cheio do Espírito Santo. Então decida que 2015 será o ano que você vai ser cheio, mais cheio da presença do Espírito Santo. Seja cheio. Efésios 5,18 fala sobre isso. Receba o poder do Espírito Santo. Atos 1,8. Ande no Espírito Santo. Decida andar nos passos do Espírito Santo. Gálatas 5, 16 a 18 e 25. Decida. Eu vou andar no Espírito. Quando a gente faz isso, a gente não age pela carne. A gente começa a frutificar o fruto do Espírito. Ande no Espírito, fruto do Espírito. Se afaste do Espírito Santo, carne, obras da carne. 2015 está aí. Essa semana nós passaremos por essa virada. E as nossas decisões em 2015, começar de agora, determinarão o fruto que nós colheremos ao final desse ano, desse novo ano. Então decida. Porque o sucesso de 2015, ele é determinado por essas decisões. Tome a decisão de seguir Jesus e jamais voltar atrás. Sirva o Senhor sem olhar para trás. Decida perseverar até o fim. Decida, eu vou perseverar nesses pontos até o fim. Amém, queridos? 2015 está aí. O que você vai fazer com ele? Vamos ficar em pé? Vamos terminar orando? Coloque o seu coração na presença de Deus. Quero orar com você. Com você. No próximo culto de Santa Ceia, domingo que vem, 10 da manhã, nós vamos celebrar aqui a ceia. Vamos falar um pouco mais sobre decisão. E vamos colocar
essas decisões que nós vamos tomar diante do Senhor através de um ato profético, um ato para o ano. Não tem nada especial no que pode ser feito, mas as decisões sim, elas mudam, elas interferem. As decisões que nós tomamos, elas determinam o nosso sucesso para esse novo ano. Então vamos colocar diante do Senhor aqui os nossos pedidos, as nossas decisões, as novas posturas que nós assumiremos diante do Senhor. E agora vamos orar ao Senhor. Coloque alguma dessas coisas, você pode orar de olho aberto, você tem aí escrito no seu boletim, mas coloque diante do Senhor agora a sua vida e fale ao Senhor: Senhor, eu preciso decidir mesmo nessa noite que em 2015 eu vou ser mais íntegro, eu vou ser mais inteiro, eu vou de fato entregar e andar com o Senhor em profundidade, em comunhão profunda contigo. Eu vou ter uma vida de oração, uma vida de fé, ser mais fiel, ser mais alegre. Eu vou ser mais leal. Eu vou fazer cumprir e valer a pena o sacrifício de Jesus na minha vida, cumprindo o propósito de Deus na minha vida. Eu vou decidir ser forte. Eu vou decidir não desistir e depender totalmente do Espírito Santo. Coloque diante do Senhor o seu coração, meu irmão, minha irmã. Deus quer ouvir disso de você. Nossas palavras são muito importantes para Deus. Palavras e ações. Então fale a Deus: Deus, eu vou fazer isso. Minha vida vai mudar por conta da decisão que eu vou tomar. Porque o Senhor já fez tudo. E precisa agora é minha decisão. Talvez você não entregou a tua vida a Jesus, que você possa orar aí e falar assim: Senhor Jesus, eu quero receber o Senhor na minha vida. Preencha essa ficha que você recebeu, peça a oração ali, nós vamos estar orando por você. Mas não saia daqui sem uma decisão. Decisão. Porque a tua decisão determina o teu sucesso. Teu sucesso. Então ore ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite. 2015 seja um ano de decisões profundas, transformadores em nossa vida. Pai, abençoe cada irmão que está aqui nessa noite, aqueles que não puderam vir, estão viajando, guarda-os. Senhor, derrama do teu Espírito, derrama da tua presença sobre nós, que a nossa vontade seja feita na tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade na nossa, Senhor. Muda o nosso coração através das nossas decisões. Nessa noite o Senhor tem ouvido cada uma delas. Por isso, Senhor, nos colocamos diante de Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe muito a sua vida. Não esqueça, tem aqui os convites com a Edileuza e também o calendário. Que vocês tenham uma bênção, uma ótima passagem de ano. Sua família seja muito abençoada. Vão em paz. Deus abençoe, queridos, viu?